Boa tarde a todos. Por haver quórum regimental, damos por aberta a presente sessão ordinária mirim. Cumprimento a todos os vereadores mirins, convidados e especialmente agradecemos aos que nos assistem pela TV Legislativa e pela internet. Solicito ao vereador mirim Arthur que recepcione os ex-vereadores mirins da legislatura de 2025, Sofia Viana Alves e Gerson Lucas Ferreira de Souza Magalhães. Solicito aos vereadores mirins que confirmem presença em plenário. Convidamos a todos que puderem para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional.
Convido a vereadora mirim, Kiara Cauane Passos Ferreira, que faça leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 131. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicial, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta lei. Solicita a primeira secretária que faça leitura da ata da 4ª reunião ordinária mirim. Ata da 4ª reunião ordinária de 5 de maio de 2026, 9 horas. Em 5 de maio de 2026, às 9, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Blumenau os vereadores mirins para a 4ª sessão ordinária mirim do ano, sob a presidência da vereadora mirim Ana Carolina Sontag da Silva. Em seguida, a vice-presidente mirim informou que a presença dos vereadores mirins constaria na presente ata, estando ausentes a vereadora mirim Laura Maria Isopucena, justificadamente. Constatado o número regimental dos vereadores mirins, deu-se início à sessão com a execução do hino de Blumenau. O vereador mirim João Vitor Fagundes fez a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. A segunda secretária fez a leitura da ata da 3ª sessão ordinária mirim, que foi aprovada por unanimidade. Após, fez uso da tribuna livre o ex-vereador mirim da legislatura de 2025, Bernardo Arthur Cardoso. Pela ordem, todos os vereadores mirins presentes fizeram seus pronunciamentos. Foram colocados em discussão e votação os requerimentos de número 9 de 2026 e 11 de 2026, os quais foram aprovados. Nada mais havendo a tratar, a vice-presidente mirim deu por encerrada a presente sessão ordinária mirim, convocando os senhores vereadores mirins para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 18 de maio de 2026, às 3 horas, nesta Casa Legislativa. Plenário da Câmara Mirim, 5 de maio de 2026. Os vereadores mirins que aprovam a presente ata permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovada. Solicita a vice-presidente para que faça a leitura do expediente do dia. 5ª reunião ordinária mirim, em 18 de 5 de 2026. Resumo do expediente. Presidente, não serão votados requerimentos na sessão de hoje. Convido neste momento a ex-vereadora mirim da legislatura de 2025, Sofia Viana Alves, para utilizar a tribuna livre pelo tempo de até 10 minutos. Boa tarde a todos. Cumprimento a presidente da Câmara mirim, Laura. Em seu nome, cumprimento as demais membros da mesa diretora, vereadores mirins, público e aqueles que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar de forma especial o ex-vereador mirim e meu colega de legislatura Gerson e minha amiga Alice, que se faz presente hoje. Faço agora minha audiodescrição. Sou mulher, adolescente, tenho pele branca, cabelos cacheados castanhos que estão soltos e olhos castanhos. Estou vestindo uma camiseta listrada da cor verde, e meu enquadramento é de busto. Atrás de mim há uma parede branca com as bandeiras do Brasil, de Santa Catarina e de Blumenau. Como é bom subir novamente nessa tribuna, sentir essa sensação de frio na barriga, ajustar esse microfone. Estar aqui de novo me faz lembrar de tudo que eu vivi durante meu mandato como vereadora mirim. Das risadas, dos desafios e principalmente da oportunidade de representar tantos estudantes. A Câmara Mirim marcou a minha vida de uma forma muito especial. Foi aqui que eu aprendi mais sobre respeito, política, participação e diálogo. Foi aqui que eu entendi que, mesmo jovens, nós temos opiniões importantes, ideias necessárias e capacidade de transformar a nossa realidade. E hoje, voltando aqui, eu também tenho muito orgulho de acompanhar o trabalho de vocês. Cada sessão, cada pronunciamento e cada projeto mostram que esse programa continua formando jovens conscientes, responsáveis e engajados em transformar o futuro da nossa cidade e comprometidos com as suas escolas. É bonito,
É muito bonito ver novos estudantes ocupando esse espaço com coragem, defendendo causas importantes, entendendo que a política também é escuta, também é participação, empatia e vontade de fazer a diferença. Que vocês aproveitem cada momento, porque essa experiência realmente muda a forma de como enxergamos a sociedade. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessa história, e mais orgulho ainda de ver que ela continua sendo construída por cada um de vocês. A Câmara Mirim continua cumprindo o seu papel, incentivando os jovens a participar da política e formar cidadãos mais engajados para o futuro. Voltar aqui hoje é lembrar de tudo que esse lugar representa para mim. Aprendizado, responsabilidade, crescimento e pertencimento. E eu sou muito grata por isso. Eu agradeço a atenção e desejo uma ótima legislatura a todos vocês. Agradeço a vereadora Mirim Sofia pelas palavras. Seja muito bem-vinda à Câmara Mirim e fique à vontade para continuar acompanhando os trabalhos. Passamos agora para os oradores inscritos no dia de hoje. Com a palavra, o vereador Mirim João Vitor Fagundes, do Colégio Shalom, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Laura Maria Zopucena, em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, o público e as pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Cumprimento também de forma especial os nossos queridos visitantes, ex-vereadores da legislatura de 2025, Gerson Lucas Ferreira de Souza Magalhães e Sofia Viana Alves. Vocês sempre estão bem-vindos para acompanhar nossas sessões. Eu gostaria de falar um pouco sobre a saúde mental, mas não somente da saúde mental, e sim como nós, escola e sociedade, agimos com ela. Muitas pessoas sofrem em silêncio, tanto estudantes como outras pessoas, e isso tem se feito muito comum nos dias de hoje. Muitas vezes isso é causado por tristezas, ansiedades, pressão escolar, problemas familiares e o bullying, e muitas vezes ignoramos isso. É um problema seríssimo que tem se feito cada vez mais ignorado. Nós devemos apoiar e defender as pessoas com problemas, com dificuldades mentais, e temos que lembrar sempre de que essas pessoas estão passando por um problema e que isso não é motivo de dar risada. Muitas pessoas se suicidam, muitas pessoas decidir acabar com a sua vida em nenhum momento por conta de nós não termos ajudado. Então, eu gostaria de ressaltar que a empatia que nós temos com essas pessoas, que nós devemos ter com essas pessoas, deve ser todos os dias, e que nós nunca mais devemos ignorar isso. E eu gostaria de finalizar incentivando a ajuda de nós, estudantes dos colégios, para para ter um bem-estar com os estudantes dentro dos colégios e transformando isso num local mais acolhedor e num local melhor para ter estudo. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Mirim Arturo Bianchini Cola, do Colégio Bom Jesus, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Laura Maria Zopucena. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos acompanham pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial meus familiares e amigos que me acompanham pela TVL e também de forma muito especial os ex-vereadores mirins, Sofia Viana e Gerson Magalhães, que nos acompanham na sessão de hoje. É uma grande honra tê-los por aqui. Qual a diferença entre descansar e escapar? À primeira vista, eles parecem a mesma coisa, afinal, ambos nos afastam temporariamente das responsabilidades, do cansaço, da pressão do dia a dia. Mas existe uma diferença sutil entre eles. Uma diferença que define se estamos realmente recuperando nossas forças ou tentando mascarar a própria realidade. E talvez essa seja uma das maiores confusões da nossa geração.
Nunca tivemos tanto entretenimento na história do planeta. Em contrapartida, nunca tivemos tantas pessoas cansadas mentalmente. Isso acontece porque distração não é descanso. O verdadeiro descanso é como água doce, simples, silencioso e essencial. Ele não mascara, não anestesia, ele renova. A fuga e a distração funcionam como água salgada. Elas parecem matar a sede no início, mas nos deixam ainda mais desidratados com o passar do tempo. E é justamente aí que está o problema. Como Naval Ravikant disse certa vez, abro aspas, o entretenimento é recompensa por um dia produtivo, não o substituto dele. Ou seja, o entretenimento e o lazer não são o problema, desde que eles não tomem o espaço das conquistas reais, do aprendizado. E é nesse ponto que entra o elemento principal, a observação. É comum confundi-la com o simples olhar, mas observar é o ato de realmente prestar atenção naquilo que nos cerca. É perceber detalhes antes ignorados, uma conversa pertinente, uma oportunidade, um erro recorrente ou até mesmo um momento simples do dia a dia. Quanto mais você observa, mais conscientemente você vive. Quando ando de bicicleta, por exemplo, o simples ato de perceber o vento batendo no meu rosto já deixa minha vida mais vibrante, mais viva. No entanto, para que tudo isso aconteça, também precisamos de ambientes que permitam o erro, a tentativa e a criação, o chamado terceiro espaço. Por isso, sugiro a criação de oficinas, de laboratórios coletivos que incentivem a invenção enquanto possibilitam a troca de informação e de ideias entre pessoas. Afinal, como meu amigo e colega vereador mirim, Arthur Barra Vieira, disse em seu pronunciamento da 4ª sessão ordinária, abro aspas, acredito que uma boa escola comece em um ambiente adequado, acolhedor e preparado para receber os estudantes, fecho aspas. Acrescento a esse pensamento, qualquer espaço que tenha essas características para acolher seus visitantes e frequentadores se torna excelente. Muitas pessoas deixam de desenvolver ideias, talentos e projetos por medo de falhar ou de serem julgadas. E isso é perigoso, porque a invenção nasce da liberdade para testar, corrigir e recomeçar. Nenhuma grande habilidade, empresa ou descoberta surgiu perfeita na primeira tentativa, nem mesmo a Apple. Por isso, incentivar a criatividade não significa incentivar a desorganização. Significa criar espaços onde as pessoas possam aprender sem o medo constante de errar, para que assim possam melhorar. No meu colégio, Bom Jesus, percebemos que isso é trabalhado através de resultados expressivos em concursos e exames nacionais, ao exercitarmos as virtudes enquanto aprendemos algo novo e ao desenvolvermos projetos que vão além do papel, envolvendo a interação e o teste de ideias. Curiosamente, até mesmo em grandes centros tecnológicos, como o Vale do Silício, começou a surgir um movimento de valorização das habilidades humanas. Hoje, podemos ver através de muitos artigos, como um publicado na Exame, que muitos líderes da área da tecnologia estão buscando formações em comunicação, comportamento, convivência e inteligência emocional, pois perceberam que o excesso de conexão digital não substitui as conexões humanas reais. Por fim, deixo como reflexão. Você já fez algo que te orgulhou hoje? Que te fez pensar que você merecerá um bom descanso no fim do dia? Pense nisso, porque no fim, o verdadeiro descanso não nasce de uma fuga da vida, nasce da construção de uma vida da qual não precisamos fugir. Muito obrigado pela atenção de todos, ou, como diriam em alemão, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Obrigado. Com a palavra, a vereadora mirim Rafaela Dávila, da Escola Básica Municipal Bilíngue, professora Norman Dignard Huber, que dispõe de 5 minutos.
Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Laura Marisa Opuscena, e em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, o público presente e todos que nos prestigiam pelos meios de comunicação. E gostaria de cumprimentar de forma especial os ex-vereadores mirins da legislatura de 2025, Gerson Lucas Ferreira de Souza Magalhães e Sofia Viana Alves. Hoje vem falar sobre a segurança nas escolas públicas de Blumenau, um assunto muito importante e que merece a atenção de toda a comunidade. Assim como o Maio Amarelo nos conscientiza sobre a importância de proteger vidas no trânsito, também precisamos refletir sobre a importância da segurança dentro das escolas. A escola é um lugar de aprendizagem, convivência e construções de sonhos, mas também precisa ser um ambiente seguro. Nenhum estudante deveria sentir medo no lugar onde vai para estudar e se desenvolver. Depois dos acontecimentos que marcaram profundamente nossa cidade, especialmente o ataque ao Centro de Educação Infantil Cantinho Bom Pastor, a preocupação com a segurança aumentou muito. Desde então, diversas medidas foram adotadas nas escolas de Blumenau, como o controle de entrada de pessoas, a instalação de câmeras de monitoramento, a presença de vigilância em algumas unidades e as rondas realizadas pela Polícia Militar. Desde então, além disso, professores e funcionários receberam treinamento para agir em situações de emergência e muitas escolas passaram a manter seus portões fechados durante o período de aula. A Câmara de Vereadores também tem discutido novas formas de fortalecer a proteção aos estudantes, com propostas para ampliar o uso de câmeras e reforçar o sistema de segurança. Precisamos lembrar que proteger as escolas é proteger o futuro das nossas crianças e adolescentes. Uma cidade forte e preparada começa com escolas seguras, acolhedoras e capazes de oferecer tranquilidade para que todos possam crescer. Muito obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Manuela Sofia Borgonovo, da Escola Básica Municipal Anita Garibaldi, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Laura Marisa Opuscena, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Cumprimento também de forma especial os ex-vereadores mirins da legislatura de 2025, Gerson Magalhães e Sofia Viana Alves. Apesar de muitas escolas exigirem o uso obrigatório do uniforme por regra, a maioria dos estudantes não está ciente do motivo. E por isso, o uso do mesmo é tão negligenciado. O uso obrigatório do uniforme é uma regra viável quando existe a disponibilização gratuita do uniforme feita pela instituição. Caso contrário, ela não pode ser exigida de forma obrigatória. Ainda que seja uma importante regra de vestimenta, o direito à educação prevalece, então um aluno não pode ser impedido de entrar na escola pública por estar sem uniforme. Utilizar o uniforme não é exigido por estética, mas sim por empatia, igualdade e segurança. Em uma escola, é importante que, apesar de diferenças sociais, todos sejam cuidados da mesma maneira. Para não terem pessoas com uma roupa de marca, outros não, alguns com uma blusa nova e outros não, existe o uniforme, que padroniza e mantém a igualdade entre todos. Outros benefícios que o uniforme escolar traz são a segurança e a economia da família, pois, com todos os alunos uniformizados, é fácil identificar um estudante na rua ou em passeios escolares. É um padrão que promove segurança dentro das escolas também, porque se alguém desconhecido entra na escola, logo é reconhecido por não estar dentro de um padrão. Promove a economia de gastos para a família, pois na maioria das escolas municipais e estaduais são distribuídos kits de uniformes, diminuindo o gasto da família com roupas para a escola, o que para muitas famílias já é uma ajuda importante. Devemos compreender que o uso do uniforme se trata de olharmos com empatia ao próximo e não deixarmos as diferenças fazerem de nós diferentes. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Vitor Correia, da Escola Básica Municipal Bilíngue Hella Altenburg, que dispõe de 5 minutos.
Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Laura Maria Isopsena. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam por meios de comunicação. De forma especial, quero cumprimentar o ex-vereador mirim, Gerson Lucas, e a vereadora mirim, Sofia. Hoje, gostaria de trazer um tema importante comemorado no dia 15 de maio, o Dia da Família, uma instituição fundamental em nossas vidas. A família é o nosso primeiro espaço de convivência, é onde aprendemos sobre respeito e onde a família é o nosso primeiro espaço de convivência. É onde aprendemos sobre respeito e onde construímos nossos primeiros laços. E família não é apenas aquela de sangue, mas também aquela com a qual construímos relações de confiança, respeito e compreensão. É um lugar onde podemos ser quem realmente somos. Mesmo não sendo perfeita, a família é um pilar essencial em nossas vidas. Ela nos ensina valores importantes, como amor, solidariedade, empatia. Cada membro traz uma perspectiva única, enriquecendo nossas experiências e contribuindo para o nosso crescimento. Além disso, a família é um suporte nos momentos difíceis, oferecendo conforto e segurança. É também um espaço onde compartilhamos alegria e tristezas, criando memórias que levamos para sempre. Peço a permissão para o vereador mirim Vitor para o aparte. Gostaria de ouvir a parte do vereador mirim Barra Vieira. Com a autorização do orador, eu concedo a parte ao vereador mirim Arthur Barra Vieira. Achei muito interessante suas palavras que você falou sobre o primeiro espaço de convivência, respeito, que a família nos ensina. Coloco suas palavras no meu pronunciamento. É também um convite para valorizar cada momento juntos e fortalecer os vínculos que nos unem. No entanto, muitas vezes vemos jovens desassistidos por suas famílias. Sem esse acompanhamento tão importante para o seu desenvolvimento, é isso que faz a diferença. Pesquisas na área da educação mostram que os estudantes que têm a participação da família na vida escolar apresentam o melhor desempenho. Gostaria de ouvir a parte do vereador Arthur. Com a autorização do orador, eu concedo a parte ao vereador mirim Arthur. Bom, queria parabenizar o vereador mirim Vitor pelo tema tão pertinente, porque, como muito bem falado, a família é o lugar onde nós aprendemos sobre convivência. Nossos primeiros valores vêm da família. É nela que nós aprendemos a ser verdadeiramente cidadãos, a termos respeito com os outros e a respeitarmos os mais velhos. Então, muito bem colocado por você, vereador mirim. Mais uma vez, parabéns. Obrigado. Pesquisas na área da educação mostram que os estudantes que têm a participação da família na vida escolar apresentam melhor desempenho, mais interesse pelos estudos e menos dificuldades de aprendizagem. Além disso, essa presença contribui para a redução da evasão escolar e para a melhoria do acompanhamento dentro da escola. Quando a família acompanha, conversa, participa de reuniões e incentiva os estudos, o estudante se sente mais seguro, valorizado e motivado a aprender. Nem apenas da família educar, é uma parceria. E quando essa parceria acontece, todos ganham, os estudantes, os professores e toda a comunidade escolar. Quero deixar aqui um convite às famílias. Participem mais das vidas escolares de seus filhos. Conversem sobre a escola, acompanhem as atividades e estejam presentes. Pequenas atitudes fazem uma grande diferença. E a nós, estudantes, cabe também valorizar nossas famílias, respeitar, dialogar e reconhecer os esforços que fazem por nós todos os dias. Finalizo reforçando que a família, seja lá como for, continue sendo um dos pilares mais importantes da nossa vida. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora mirim Kiara Cauane Passos Ferreira, da Escola Cívico-Militar Cor. Pedro Cristiano Federsen, que dispõe de 5 minutos.
Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Laura Marisa Opucena, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial os ex-vereadores mirins da legislatura de 2025, Gerson Lucas Ferreira de Souza Magalhães, Sofia Viana Alves e Letícia Varela, e o vereador professor Gilson. A leitura na sociedade atual. Vivemos em um tempo que essa geração passa horas olhando para telas, mas poucos minutos são dedicados à leitura. Antigamente, a leitura era um hábito regular e fazia parte da rotina de muitas pessoas. Hoje em dia, esse hábito vem sendo deixado de lado por conta da rapidez do mundo atual e do uso excessivo das redes sociais e das telas. Estamos cada vez mais acostumados com vídeos curtos, informações rápidas e conteúdos instantâneos. Dessa forma, muitas pessoas perderam a paciência para parar, refletir e dedicar seu tempo aos livros. Ler exige atenção, concentração e interpretação. Porém, a sociedade moderna está acostumada a viver uma vida acelerada. A leitura vai muito além de receber conhecimento, porque ela influencia positivamente uma pessoa por meio de sua escrita e vocabulário. Ou seja, uma pessoa que lê regularmente vai possuir um vocabulário muito mais avançado que o de um grupo de adolescentes que usam gírias, por exemplo. No mercado de trabalho, ela também vai se destacar, porque uma empresa ou fábrica não quer um jovem com linguagem mundana, mas uma pessoa que represente a empresa com boa conduta. Por isso, é fundamental que a leitura já seja incentivada desde cedo, tanto nas escolas como em casa também. Na minha escola, por exemplo, existe um projeto chamado Momento da Leitura, no qual quinzenalmente são reservados 15 minutos de uma determinada aula em que todos os alunos, sem exceção, leem durante 15 minutos. Uma pessoa é encarregada de passar chacoalhando um sino, que, quando os alunos escutam, a escola inteira para o que está fazendo e dão início à leitura. Depois dos 15 minutos, segue a aula normal. Pode parecer simples, mas iniciativas como esta promovem o hábito da leitura. Eu, como vereadora mirim, proponho que todas as escolas de Blumenau deveriam ter projetos como este, pois assim podemos voltar a ler com mais frequência. Em uma sociedade tão acelerada, muitas pessoas enxergam a leitura como perda de tempo, quando, na verdade, ela é um investimento para a nossa vida. Ler pode ocupar alguns minutos do nosso dia, mas o conhecimento adquirido pode permanecer por toda a vida. Afinal, conhecimento nunca é perda de tempo. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Ismael Bernardo de Oliveira, da Escola Básica Municipal Pedro I, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Laura Marisa Opucena, em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial meu pai, presente no dia de hoje, minha mãe Dinda, que me acompanham pelos canais da TVL, e os vereadores mirins, Sofia Viana Alves e Gerson Lucas Ferreira de Souza Magalhães, vereadores mirins da legislatura de 2025, e o vereador professor Gilson. Meu boa tarde a todos. Hoje eu venho falar sobre um assunto que faz parte da vida de muitas famílias da nossa cidade, as enchentes. Quem mora em Blumenau sabe que quando começa a chover forte, muitas pessoas já ficam preocupadas. Algumas olham o nível do rio, outras começam a levantar os móveis de casa e muitas famílias sentem o medo de passar novamente por tudo aquilo que já viveram antes. As enchentes não trazem apenas água, elas trazem insegurança, tristeza e dificuldades. Muitas pessoas perdem móveis, roupas e alimentos, objetos que conquistaram depois de anos de trabalho. Algumas famílias precisam sair de casa às pressas, sem saber quando poderão voltar. E o mais triste é que, muitas vezes, crianças e idosos acabam sofrendo ainda mais nesses momentos. Crianças ficam assustadas vendo suas casas alagadas e idosos têm dificuldades para sair de áreas de risco. Por isso, as enchentes não afetam apenas lugares, mas principalmente pessoas. Nossa cidade já enfrentou momentos muito difíceis por causa das chuvas. Mesmo quem nunca passou diretamente por uma enchente, conhece alguém que já perdeu algo importante ou precisou de ajuda. Isso mostra como esse problema atinge toda a comunidade.
Mas também existem exemplos muito bonitos em meio às dificuldades. Quando acontecem enchentes, vemos pessoas ajudando umas às outras, vemos vizinhos acolhendo famílias, voluntários distribuindo alimentos, bombeiros salvando vidas e pessoas se unindo para ajudar quem mais precisa. Nesses momentos, percebemos que a força da solidariedade, muitas vezes, pessoas que nem se conhecem trabalham juntas pelo mesmo objetivo, ajudar o próximo. Também precisamos entender que algumas atitudes podem piorar as enchentes. O lixo jogado nas ruas acaba entupindo bueiros e dificultando a passagem da água. O desmatamento e a falta de cuidado com a natureza aumentam os riscos de alagamentos e deslizamentos. Por isso, cuidar do meio ambiente não é apenas uma questão de natureza, mas também é de proteção das pessoas. Pequenas atitudes fazem diferença. Jogar lixo no lugar certo, preservar rios e cuidar dos espaços públicos ajuda a nossa cidade a enfrentar melhor esses problemas. Além disso, é muito importante investir em prevenção. Precisamos de limpeza dos rios, melhorias na drenagem, orientação para a população e apoio às famílias que vivem em áreas de risco. Prevenir sempre será melhor do que tentar resolver os problemas depois que eles acontecem. Nós, jovens, também temos responsabilidade nisso. Muitas vezes pensamos que esses assuntos são apenas para adultos ou autoridades, mas não são. Nós podemos conscientizar amigos, familiares e ajudar a construir uma cidade mais cuidadosa e preparada para o futuro. As enchentes deixam marcas difíceis de esquecer, mas também mostram algo muito importante, a união da nossa comunidade. Em momentos difíceis, percebemos que ninguém consegue enfrentar tudo sozinho, que possamos aprender com o passado, valorizar quem ajuda a nossa cidade nos momentos difíceis e trabalhar para construir um futuro mais seguro para todos. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador mirim Arthur Barra Vieira, da Dual International School, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Laura Maria Isopucena, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial os ex-vereadores mirins Gerson Magalhães e Sofia Viana Alves, da legislatura de 2025. E cumprimento também o senhor professor vereador Gilson. Venho aqui hoje discutir um tema muito importante, o Maio Amarelo. Essa campanha internacional tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da segurança no trânsito, incentivando cuidado e atenção no trânsito. O Maio Amarelo busca alertar motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres sobre os perigos pelo excesso de velocidade e falta de atenção. O movimento Maio Amarelo foi criado em 2014 pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, com base em uma resolução da ONU realizada em 2011. Desde então, diversos países passaram a promover ações de conscientização para reduzir os acidentes e salvar vidas. Em Blumenau, apesar de sermos uma cidade reconhecida pela Organização de Segurança, ainda temos números preocupantes de acidentes de trânsito, comparando com outras cidades de Santa Catarina. Blumenau vem realizando ações importantes, como os bonecos de papelão espalhados pela cidade, que representam vítimas de acidente e servem como alerta para a população. Essas campanhas fazem as pessoas refletirem sobre suas atitudes no trânsito. Solicito que a TVL mostre as imagens dessas ações. Também é importante lembrar que a educação no trânsito deve começar desde cedo, nas escolas e dentro das famílias. Pequenas atitudes como respeitar a sinalização, atravessar na faixa e evitar o uso do celular ao dirigir podem salvar vidas. Muito obrigado e bom dia a todos. Me desculpa, boa tarde a todos. Com a palavra, o vereador mirim Matheus Klein dos Santos, da Escola Barão do Rio Branco, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Laura Maria Isopucena, em seu nome os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Também hoje, de forma especial, minha professora de alemão, senhora Iracema Kruger, os ex-vereadores mirins da legislatura de 2025, Sofia Viana e Gerson
e Gerson Magalhães, também o vereador professor Gilson. Hoje gostaria de comentar com vocês sobre um evento que vai acontecer daqui a algumas semanas, a Semana da Língua Alemã, que acontece entre os dias 27 de maio e 10 de junho. Como nós já sabemos, Blumenau possui uma forte herança germânica. Portanto, este evento se tornou parte importante do calendário educacional e cultural da nossa cidade. Mas foi só nos dias atuais que este evento realmente pôde acontecer. Pois, durante o governo de Getúlio Vargas, especialmente no Estado Novo, de 1937 a 1945, houve a campanha da nacionalização do ensino, quando o governo buscou fortalecer a identidade brasileira e acabar com as influências das outras culturas do Brasil, como as culturas italiana e japonesa, sobretudo a alemã, a mais presente aqui no nosso estado de Santa Catarina. Entre as principais medidas, as medidas que tiveram um grande impacto eram, por exemplo, a obrigatoriedade do uso exclusivo do português. Qualquer outra língua diferente do português era proibida. Agora você imagina a nossa cidade, que na época era praticamente 100% colonizado pelos alemães, e eles não poderem falar a sua língua materna? Realmente, foi muito difícil. E algumas escolas tiveram que até mudar de nome, como foi o caso da antiga Neue Deutsche Schule, fundada em 1889 pela Igreja Luterana do Brasil, que teve seus estatutos modificados em 1938 e passou a chamar-se Escola Particular Dom Pedro II. Posteriormente, foi incorporado pelo governo estadual, originando hoje o atual Colégio Estadual Dom Pedro II. Após a Segunda Guerra Mundial, Blumenau iniciou um gradual processo de retomada da valorização da herança cultural alemã. E em 1950 foi criado o Jardim de Infância 2 de Setembro, mantido pela Sociedade Evangélica de Senhoras da Igreja Luterana de Blumenau. O Jardim de Infância tornou-se a base para a futura criação da minha querida escola, a Escola Barão do Rio Branco. A partir da década de 1980, a Escola Barão retornou de forma mais intensa a valorização do idioma em 1994, iniciando oficialmente as aulas de alemão, gerando uma importante reconexão com a herança cultural da cidade. Hoje, a língua alemã faz parte da grade curricular da escola e, desde criança, todos têm contato com o alemão. A Escola Barão também integra o Núcleo da Língua Alemã de Blumenau, grupo formado por instituições e entidades dedicadas à promoção da língua e da cultura alemã no município. Neste ano, junto aos demais integrantes do Núcleo da Língua Alemã de Blumenau, a Escola Barão participará do evento, a Semana da Língua Alemã, entre os dias 27 de maio e 10 de junho, em todo o território nacional, promovendo ações voltadas à valorização do plurilinguismo, da interculturalidade e da tradição teuto-brasileira na região. A Semana da Língua Alemã, Woche der Deutschen Sprache, é uma iniciativa realizada em diferentes regiões do Brasil, promovida pela Embaixada da Alemanha e pelas embaixadas de países que possuem alemão como língua oficial. Surgiu nacionalmente em 2016, a partir de ações de cooperação cultural entre o Brasil e a Alemanha, voltadas à promoção do idioma do alemão. Desde então, o evento reúne escolas, universidades, institutos culturais, consulados, associações e entidades ligadas ao ensino da língua alemã. A iniciativa necessita de maior divulgação e participação da comunidade, pois preserva a herança cultural, histórica e educacional de Blumenau, fortalecendo a valorização do idioma do alemão e das tradições teuto-brasileiras entre as novas gerações. Agora em alemão, die Vereinigung feiert nicht nur eine Sprache, sondern schätzt auch die Geschichte, Bildung und kulturelle Identität von Blumenau, bringt neue Generationen ihren Wurzeln näher und stärkt die Interkulturalität in unserer Stadt. Ou seja, agora em português, mais do que celebrar um idioma, o evento valoriza a história, a educação e a identidade cultural de Blumenau, aproximando as novas gerações de suas raízes e fortalecendo a interculturalidade em nossa cidade. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora mirim Luísa Foit Weber, da Escola Básica Municipal Bilíngue, professor Oscar Umberral, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Laura Maria Isopsena, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial os ex-vereadores da legislatura de 2025, Sofia Alves, Gerson Magalhães, Letícia Varela e o vereador professor Gilson. Venho falar sobre algo que está presente no nosso dia a dia, principalmente entre os jovens: a pressão de ser perfeito. Essa pequena frase carrega sentimentos de angústia, algo que todo mundo quer, ser perfeito. E isso traz toda a comparação constante, seja com pessoas ao nosso redor ou nas redes sociais. São aqueles pensamentos do tipo: eu podia ser melhor, mais atraente, podia ter um peso ideal, uma personalidade interessante. E esses pensamentos aparecem dos dois lados. Enquanto alguém quer ser mais visível, o outro quer ser menos visível. Isso se carrega também nas responsabilidades e o medo de fracassar. Creio que todos aqui já sentiram isso. O medo de ser julgado, de não conseguir ir até o final, ou mesmo o medo do futuro, de não entrar na faculdade que quer ou de não ter sucesso rápido. O que causa uma autoestima muito baixa, o que vem acompanhada de transtornos de ansiedade e depressão. De acordo com uma notícia feita pela NSC Total Santa Catarina, houve, em 2025, 39.441 afastamentos do trabalho por transtornos mentais, ficando em 5º lugar no ranking nacional das unidades da federação com mais casos durante o ano. No Brasil, os afastamentos causados por transtornos mentais cresceram 15% em relação ao ano anterior, obtendo dados alarmantes na sociedade brasileira. Buscar ajuda quando se está enfrentando transtornos de ansiedade e depressão é um passo que demonstra coragem e cuidado consigo mesmo. Conversar com pessoas de confiança, como familiares, amigos, professores ou responsáveis, pode ajudar a aliviar o peso das emoções e fazer com que a pessoa não se sinta sozinha. Além disso, procurar ajuda médica com psicólogos, médicos ou profissionais da saúde mental é essencial para receber a orientação adequada e o tratamento correto. Pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, e sim de valorização à própria vida. Muito obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Isabel Conquiewicz Walter, do Colégio Sagrada Família, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Laura Maria Isopsena, e em seu nome cumprimento os demais membros da nossa mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Cumprimento de forma especial os ex-vereadores mirins da legislatura de 2025, Sofia, Gerson e Letícia. Diariamente, muitos donos de variadas raças e espécies abandonam seus animais nas ruas. Em nosso país, segundo o site Metrópolis, há mais de 30 milhões de animais abandonados, sendo os cães o principal alvo, representando cerca de 54% dos casos, especialmente filhotes. Estima-se que 1 em cada 4 animais domésticos no mundo esteja em situação de abandono. Cerca de 83% desses casos ocorrem em meios urbanos, 76,6% em vias públicas, 6,3% nas proximidades de estabelecimentos comerciais e 17,2% em meios rurais. Essa negligência pode ter inúmeras origens, como moradias, circos, zoológicos e diversos outros ambientes. No Brasil, a prática de maus tratos contra animais é crime,
conforme a Lei 9.605, de 1998, que prevê pena de detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa. A Lei número 14.064, de 2020, aumentou as penas para maus-tratos contra cães e gatos, estabelecendo reclusão de 2 a 5 anos. O artigo 32 da Lei 9.605, de 1998, tipifica atos de abuso, maus-tratos, ferimentos ou mutilação contra animais, reforçando a responsabilização dos agressores. Em meio a tantos casos de abandono e violência, Blumenau conta com o importante trabalho da protetora Dona Lúcia, responsável por encabeçar a criação do Sítio Dona Lúcia, uma associação sem fins lucrativos voltada ao resgate e acolhimento de animais abandonados e vítimas de maus-tratos. O local oferece alimentação, vacinação monitorada e os cuidados necessários para garantir a saúde e segurança dos animais acolhidos. A instituição possui números impressionantes. São mais de 538 cães resgatados e cerca de 198 gatos abrigados, além da utilização de aproximadamente 3.500 quilos de ração e da realização de mais de 700 vacinações mensalmente. O sítio também recebe doações e promove adoções responsáveis, sempre mediante documentação e informações necessárias para garantir o bem-estar dos animais. No mundo todo, existem milhares de animais vivendo em situação de abrigo, perigo, abandono e sofrimento, consequência da destruição ambiental e falta de responsabilidade humana. Animais que antes viviam livres, hoje enfrentam riscos diariamente nas ruas, muitas vezes causados por nós. Por isso, é dever de cada cidadão denunciar casos de maus-tratos e abandono às autoridades competentes, contribuindo para a construção de uma sociedade mais consciente e humana. Como disse o ganhador do Nobel da Paz, Albert Schweitzer, abre aspas, quando o homem aprender a respeitar até o menor ser da criação, seja animal ou vegetal, ninguém precisará ensiná-lo a amar semelhante. Fecha aspas. Muito obrigada e uma boa tarde. Com a palavra, a vereadora mirim Helena Beatriz Felizbino, do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Laura Maria Isopucena, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e as pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também, de forma especial, os ex-vereadores mirins Gerson Lucas Ferreira de Souza Magalhães e Sofia Viena Alves, da legislatura de 2025. O senhor vereador professor Gilson e a minha mãe e a minha avó que estão assistindo aqui hoje. A leitura é essencial para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Ela está presente no cotidiano de todos e deve ser incentivada e praticada com frequência. Esse hábito proporciona diversos benefícios, entre eles o desenvolvimento da imaginação, da criatividade, da comunicação e da ampliação do vocabulário. Além disso, uma pesquisa realizada pela Universidade de Sussex mostrou que o ato de ler pode reduzir até 68% dos níveis de estresse. As escolas possuem um papel muito importante no incentivo da leitura. Muitas instituições realizam projetos e propõem livros como leitura obrigatória, buscando criar este hábito nos alunos. No entanto, acredito que alguns pontos possam ser melhorados nesse processo de incentivo. O objetivo das escolas é fazer com que os alunos passem a gostar da leitura também em seu tempo livre, além de ampliar seus conhecimentos e desenvolver a capacidade de interpretação e comunicação. Porém, isso se torna mais difícil quando os livros escolhidos não despertam a curiosidade e o interesse nas crianças e adolescentes. Creio que os próprios alunos também deveriam participar da seleção dos livros utilizados na escola. Dessa forma, eles poderiam se sentir mais motivados, encorajados e animados com as leituras trabalhadas em sala de aula.
Estudos apontam que, no Brasil, a média de leitura é de aproximadamente um livro por habitante ao ano. Esse número é preocupante comparado aos demais países da América Latina, como a Argentina, cuja média de livros é cerca de 12 por ano. Além disso, na região sul, cerca de 43% da população está abaixo da média de leitura nacional. Esses dados mostram o quanto a leitura precisa ser cada vez mais incentivada em nosso país, principalmente entre os jovens, que vêm se distanciando dos livros e passando grande parte do tempo nas redes sociais. Por isso, devemos valorizar ainda mais a leitura e incentivar que esse hábito seja cultivado por todos, pois, como dizia Monteiro Lobato, um país se faz com homens e livros. Obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Ana Carolina Sontag da Silva, da Escola Básica Municipal Bilíngue Gustavo Richard, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Laura Maria Isopucena. Em seu nome, cumprimento os membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também, de forma especial, o senhor vereador professor Gilson e os ex-vereadores da legislatura de 2025, Gerson Magalhães, Sofia Viana Alves e Letícia Varela. Bom, muitas crianças e adolescentes sofrem assédio, sem nem perceber que aquilo tem nome. E é por esta razão que venho falar sobre esse assunto tão importante, pois informação também é proteção. Muitas vezes, o assédio é levado como brincadeira, exagero ou algo normal. Afinal, quantas crianças ou adolescentes conseguem perceber quando um limite foi ultrapassado? Ele é um conjunto de comportamentos e práticas inaceitáveis ou de ameaça, que acontecem apenas uma vez ou repetidamente. Mas o que muitas pessoas não sabem é que o assédio não é somente físico, mas também verbal, com comentários ofensivos, constrangedores ou piadas inadequadas, psicológico, com manipulações, humilhação, ameaça ou intimidação, virtual, sexual, entre vários outros. Muitas vezes, o assédio vem disfarçado, o que faz com que muitos pensem, não é nada demais. Mas são justamente esses pequenos sinais que são ignorados ou normalizados que os limites passam a ser ultrapassados. E quando falamos sobre esse assunto, devemos começar desde cedo, pois muitas vítimas percebem que sofreram assédio depois de anos, justamente por nunca terem sido ensinadas a reconhecer os sinais. Ensinar crianças e adolescentes sobre respeito, limites e consentimento não tira a inocência de ninguém. Pelo contrário, traz proteção e segurança. Por isso, projetos de conscientização em escolas são tão importantes, pois ajudam os jovens a entenderem o assunto, como reconhecer situações inapropriadas e a importância de denunciar e pedir ajuda. Essas informações ajudam a proteger, orientar e até evitar que muitas vítimas sofram em silêncio. E é importante lembrar que o assédio pode acontecer em qualquer ambiente. Além disso, com o crescimento das redes sociais, o assédio passou a acontecer cada vez mais no ambiente virtual. Muitas pessoas conversam com desconhecidos nas redes sociais, sem nem mesmo saber a verdadeira identidade da pessoa por trás das telas, o que pode colocar um indivíduo em perigo, já que em muitos casos de assédio virtual começam com o que aparenta ser uma conversa inofensiva, e justamente por começar de forma silenciosa, ele é muitas vezes ignorado. Em Blumenau, esse assunto já vem sendo tratado por autoridades e campanhas de conscientização, mostrando que é uma realidade que não pode mais ser ignorada. Por isso, é fundamental incentivar a denúncia, o acolhimento e a conscientização, para que cada vez mais pessoas
possam compreender os limites e reconhecer que pedir ajuda nunca deve ser motivo de vergonha, pois o combate ao assédio começa quando deixamos de normalizar atitudes inadequadas. Muito obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Alice Schlemper Andrietti, da Escola Básica Municipal Almirante Tamandaré, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Laura Maria Zopucena, e em seu nome cumprimento demais membros da mesa diretora, meus colegas vereadores mirins, público e as pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar de forma especial os ex-vereadores mirins da legislatura de 2025, Gerson, Sofia e Letícia, e também o vereador professor Gilson. Boa tarde a todos. O meu pronunciamento de hoje aborda algo que não é aceitável para nenhuma família típica: o desrespeito às pessoas com deficiência. Precisamos compreender que essas pessoas têm suas crises e suas outras comorbidades. O preconceito nunca será o caminho, seja nesta ou em qualquer outra ocasião. Não vivemos mais na época em que não tínhamos laudos médicos, as leis mudaram e o mundo é diferente. Se querermos ser diferentes, temos que fazer o melhor por esta causa. Ser capacitista é uma escolha totalmente responsável, que destrói o pensamento dessas pessoas sobre o mundo e faz que elas se vejam incompletas. Gostaria de ouvir a parte do vereador mirim Arthur Barra Vieira. Com a autorização do orador, eu concedo a parte ao vereador mirim Arthur Barra Vieira. Achei muito interessante suas palavras, que a exclusão nunca é o caminho, né? Porque ultimamente as pessoas têm só excluído as pessoas com deficiência, achando que isso é uma solução. Mas, na verdade, na sociedade que nós vivemos hoje, a solução é incluir e tentar ajudar esse tipo de pessoa, ajudando elas em tempos de crise e brincando quando é normal. Muito obrigada e adiciono essas palavras no meu pronunciamento. Nós temos alguns exemplos de órgãos de proteção, como o CEIDEP, Secretaria Municipal de Inclusão da Pessoa com Deficiência e Paradesporto, secretaria responsável por implementar políticas de inclusão e atuar na prevenção de violências, além do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que atua na garantia do controle social, a fiscalização e na avaliação de políticas públicas, incluindo a proteção contra o abuso e violência. Como já disse em pronunciamentos anteriores, a diversidade deve ser vista como uma riqueza humana e não como algo estranho. Trago isso novamente porque as pessoas com deficiência ainda sofrem muito preconceito no Brasil. Além disso, a participação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho é muito menor. A taxa é de 29,2% contra 66,4% de pessoas sem deficiência. Falar sobre isso é urgente, pois o capacitismo e a desvalorização crescem quando as pessoas são vistas como, entre aspas, inferiores ou ruins, fecha aspas, por conta de suas deficiências. E até mesmo na escola, nós vemos essas situações que muitas das vezes começa com uma simples brincadeira, mas que para aquela pessoa não teve graça alguma. Por isso, a escola deve ser um espaço de conforto e proteção, tanto para os estudantes quanto para os profissionais. Nas escolas, podemos implementar campanhas de combate ao capacitismo, incluir mais essas pessoas em atividades curriculares e pensar antes de fazer uma, entre aspas, brincadeira, fecha aspas, porque ela pode se tornar uma coisa extremamente ofensiva. Nós esperamos que vocês, pessoas sábias e jovens, pensem antes de falar, se coloquem no lugar do próximo e que as políticas corretas sejam realmente colocadas em prática e também cumpridas pela sociedade. Muito obrigada pela atenção de todos e boa tarde. Passa a palavra à vice-presidente, vereadora mirim, Ana Carolina Sontag da Silva, para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, a vereadora mirim, Laura Maria Zopucena, da Escola Básica Municipal Prof. Zuma Souza da Silva, que dispõe de 5 minutos.
Cumprimento a vice-presidente Ana Carolina Sontag da Silva, que neste momento conduz os trabalhos dessa sessão. E, em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, o público presente e também a todas as pessoas que nos acompanham pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial os ex-vereadores mirins da legislatura de 2025, Gerson Magalhães, Sofia Viana Alves, Letícia Varela e, por fim, ao vereador Gilson de Souza. O movimento Maio Amarelo tem um só objetivo como proposta: apresentar à sociedade o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo e conscientizá-la de que, sem a devida responsabilidade, o carro torna-se uma arma e pode tirar muitas vidas. O Maio Amarelo surge como um lembrete anual, enfatizando a necessidade de cada um de nós adotar atitudes responsáveis nas ruas e estradas. Este movimento é uma ação coordenada do poder público com a sociedade. Tem como principal intenção colocar em destaque a pauta da segurança nas ruas e conscientizar toda a população, envolvendo órgãos do governo, empresas, entidades de classe, associações, federações e a sociedade civil. Fugindo de falas costumeiras, neste mês discute-se efetivamente o tema e propaga-se o conhecimento, abordando toda a atitude e amplitude que a questão do trânsito existe. A ideia de conscientizar é, basicamente, gerar uma mudança de comportamento, promovendo ações que resultem em um trânsito mais seguro, harmonioso e pacífico. Ela é crucial para salvar vidas, reduzir acidentes e promover a paz nas ruas. Além disso, incentiva a direção defensiva, o respeito às leis e a empatia, diminuindo o alto índice de mortes. As principais causas de acidente de trânsito geralmente são comportamentais, destacando-se a falta de atenção, o uso do celular, o excesso de velocidade, dirigir sob efeito de álcool ou drogas e o desrespeito à sinalização. Além disso, cerca de 90% dos acidentes envolvem a falha humana. Hoje, trago aqui 2 exemplos que aconteceram nos meses de abril e maio, sendo as causas o álcool e a displicência nessa ordem. A primeira notícia. Batida entre carro e moto deixa uma pessoa morta em Blumenau. Bafômetro aponta álcool acima do permitido. O caso aconteceu na madrugada de domingo, dia 26, no bairro Topava Norte. Abre aspas. Uma motorista morreu e a passageira ficou gravemente ferida em um acidente envolvendo uma moto e um carro na madrugada deste domingo, dia 26, em Blumenau. A motorista do veículo, de 29 anos, não sofreu ferimentos. Ela fez o teste do bafômetro e indicou presença de álcool acima do limite permitido por lei. Pedir à TVL para mostrar a imagem. É a foto. O conteúdo foi fornecido pelo portal Blumenau no dia 26 de abril de 2026. E a segunda notícia é: motociclista é arremessado contra guardrail após ser atingido por veículo na marginal da BR-470. O motociclista de 19 anos ficou gravemente ferido após ser atingido por um carro na BR-470 em Blumenau nesta segunda-feira, 13. O acidente ocorreu por volta das 7h30 da manhã na rodoviária marginal do Complexo Viário do Badenfurt. Pedir à TVL para mostrar o vídeo. Conteúdo fornecido pela Menina FM Blumenau. Para evitar esses tipos de acidente, neste ano, Blumenau adotou o tema "No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas", que está sendo usado em todo o Brasil. Ele inclui blitz educativas, simulação de acidentes, palestras e ações da Escola Pública de Trânsito.
O lançamento oficial foi no dia 30 de abril e teve uma abertura especial no dia 4 de maio. Contudo, não devemos conscientizar as pessoas somente em maio, e muito menos apenas depois de adultas ou apenas em casa. Pois, quantos jovens perdem as vidas, quantas crianças ficam sem os pais, quantas pessoas perdem os irmãos ou entes queridos em acidentes. São muito mais do que eu gostaria de contar. Isso deveria ser ensinado às pessoas desde pequenas. Pois, para que, desta forma, os ensinamentos de trânsito já se tornem naturais para elas, e assim poderíamos evitar tantas tragédias. Por fim, deixo um questionamento. Será mesmo que precisamos enfrentar tantas tragédias, dores e acidentes, em vez de simplesmente ensinar as crianças e os jovens que ainda estão em fase de aprendizado nas escolas? Devolvo a palavra à presidente Laura Maria Opucena para dar continuidade aos trabalhos. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo aos presentes e aos convidados, convocando os vereadores mirins para a próxima sessão, que será realizada em 1º de junho, às 9 horas, nesta Casa Legislativa. Uma boa tarde a todos.